Olá, esse é mais um episódio do Norteando. Aqui é a Rayane Rosenthal de Chicago, nos Estados Unidos. Aqui é a Lélia de Ottawa, no Canadá. E eu sou Larissa, do México. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada e foi o motivo pelo qual eu me mudei para os Estados Unidos. Cinema. Vamos falar sobre os melhores filmes, os filmes que a gente mais gosta, a saudade que a gente tem de ir ao cinema, né, meninas? Porque durante a pandemia, acho que ninguém tá indo ao cinema e dá aquela saudade, né? E vamos falar um pouco também do cinema local, do cinema no Canadá, do cinema no México e, é claro, de Hollywood. Eu posso começar um pouquinho falando sobre o meu amor por cinema. Como eu disse, foi o motivo pelo qual eu mudei para cá. Escolhi ir para Los Angeles por causa de Hollywood. A minha mudança foi toda ligada a esse mundo de cinema de lá. E o cinema sempre foi muito presente na minha vida. Eu desde pequena sempre quis trabalhar com cinema, sempre quis estudar cinema e fui atrás desse sonho quando me mudei para cá. E vocês, meninas? Como que é esse amor de vocês pelo cinema? Vocês gostam de cinema como eu? Eu vou falar que eu sou apaixonada também. Eu sou muito cinéfila. Já fui mais, eu devo dizer. Porque depois que a minha filha nasceu, eu vou bem menos ao cinema, né? A gente aqui, né, é meio que sozinho. É eu e meu marido e ela. A gente não tem o hábito de utilizar serviço de babysitter. A gente deveria. A gente não tem porque a gente, sei lá, fica meio sem confiança às vezes. A gente mudou recente. Quando a gente começou a ter uma confiança um pouquinho, a gente se mudou e não conhece ninguém de novo. É complicado. Então, a gente vai menos no cinema do que a gente ia antigamente, antes de ter filho, que era quase toda semana, quase todo lançamento a gente ia pro cinema. Mas tenta se manter, né, à medida do possível, atualizada das novidades, do que tá saindo sempre no cinema. Eu amo cinema, eu amo ir ao cinema, eu amo filme, eu amo a atmosfera, tudo. Eu adoro. Gostaria de ir mais. Esse ano foi total fracasso, né? Porque com a pandemia e com o Covid, eu acho que faz zilênios que eu não sei o que é cinema. Aliás, eu acho que desde fevereiro que eu não vou ao cinema. E você, lá? Eu amo cinema. Amo cinema no sentido ir ao cinema, o evento ir ao cinema, buscar o cinema, comprar o lugar, comprar a pipoca. Adoro, sempre amei. Adoro cinema no sentido produção cinematográfica, adoro assistir filmes. E eu posso dizer que assim, eu já falei isso aqui no Norteando uma vez no nosso programa sobre shows, né? E podem me achar cafona, mas eu também sou muito eclética em relação a filmes, assim. Eu assisto do cult até o filme mais popcorn que existe. Eu assisto filmes que te fazem pensar, chorar, até filmes que é puro entretenimento, assim, para você não ter que pensar em nada. Então, assim, eu gosto muito de cinema mesmo. Adoro, não como a Rai, né? Eu não estudei cinema, estudei comunicação, mas assim, adoraria ter estudado um pouco de cinema na minha faculdade. A gente passa muito por cima assim na formação. E eu adoro conhecer o mundo do cinema, ver como é que as coisas são feitas. Adoro, assim. Eu adoro cinema. Sou muito apaixonada. Eu acho que eu gosto de todos os gêneros também. Eu não acho que tem um gênero que seja ruim. Tem gente que fala que não gosta disso, não gosta daquilo, mas eu acho que todos, se o filme é bom, né, ele é bom. Gênero que eu evito, assim, é terror, mas aquele terror sem... Porque tu tem medo? Sem porquê. Cara, eu também não gosto assim, de terror. E dependendo do suspense, policial e tal, eu amo, mas um suspense, assim, que beira o terror, tipo, sei lá, quer ver? Sobrenatural? Sobrenatural, por exemplo. Tu tem medo? Tenho medo! Cara, olha essa história, eu fui assistir, eu lembro, eu era adolescente, eu fui assistir Exorcista. Em DVD, né? Na época era DVD. Cara, eu assisti o making off primeiro, porque eu sabia que ia ter tanto medo daquela parada que eu assisti o making off. Tu tinha que ter certeza que era mentira, eu falei, não, né? tem que saber que isso daí foi caô, foi inventado.
Cara, eu adoro filme de terror, mas eu tenho medo também, mas eu gosto. Mas o Aí eu Exorcista, assisto sempre com alguém, o mas eu Exorcista gosto. nas histórias, no behind the scenes, as pessoas que trabalham com cinema tem várias histórias bem Não, pesadas. por favor, Se eu quiser te não. contar, você nunca mais assiste. Pô, essas histórias são legais. Deixa eu fazer um episódio sobre Você o nunca vai. Exorcista. E vem cá, Olha, eu vou meninas. falar o seguinte, esse negócio de filme de terror e de histórias de terror, quando eu tava no puerpério, eu assisti um filme de terror, me aterrorizou tanto, porque eu fiquei semanas com medo desse filme. Qual foi? E nem é um filme que dá muito medo, não. Assim, ele dá vários outros medos, que não é tanto o medo do monstro. É ridículo. Que é um filme que tem um monstro que é muito tolo, sabe? Eu admito que o filme era tolo. É um filme australiano que chama Babadook. Vocês já viram? Não. Pô, é totalmente não assustador. Paulo falou, esse filme não me deu medo nenhum. Mas eu fiquei tão... Você tava no eu acho que puerpério. tinha uma mãe no no, Baby no Blue. filme, tem a história de uma mãe e tal. E acho que aquilo ficou tão na minha cabeça que eu fiquei semanas com medo desse filme. Aí um dia eu tava no quarto do neném, assim, da minha filha, ela era pequenininha, né? Tava lá, ela deu uma choradinha, eu fui no quarto, tudo escuro, né? Eu fui, assim, meio zumbi, sabe? Pô, quem é mãe vai me entender, né? Que você levanta da cama, você não tá nem... Tá meio zureta. Aí eu fui lá ver o neném. Ela tava meio chorandinho. Aí o meu marido, ele me viu levantar e ele veio atrás de mim. Só que eu tava com muito sono, eu não vi ele vindo atrás de mim. A casa toda escura. O neném chorando. Eu lá meio que pegando o neném no colo. Não, minha filhinha, não chora, não chora. Aí o homem vem por trás de mim, bota a mão no meu ombro. O grito que eu dei. Eu dei um berro Cara, tão grande, é o neném parou de divórcio, chorar na hora. praticamente, né? No puerpério ele fazia isso contigo. Caraca, tem que Neném, amar. aí foi um grito de filme de terror. Sabe? Saiu do meu âmago. A neném parou de chorar. Aí ele falou, você tá louca? Por que você tá gritando? Eu falei, caraca, homem, faz barulho. Parece uma assombração atrás de mim. Eu lembro que quando eu Terrível. tava grávida, eu tinha medo de assistir filme, assim, de terror e de suspense. De, sei lá, do bebê vir antes da hora. Eu morria de medo. Eu lembro que eu assisti aquele filme do... Ai, que tava no Netflix, eu acho. Que você não pode falar, que você tem que fazer tudo em silêncio. Sim. Como é que é o nome do filme? A Quiet Place. O Lugar Um Silencioso. lugar silencioso. Isso mesmo. Acabou de lançar a continuação. Ah, esse filme é demais. Gente, eu sentava assim no cantinho do sofá, de tão Cara, nervosa esse que eu tava, filme, e eu tive grávida. taquicardia com esse filme. Foi tenso, cara. Eu grávida, eu xinguei ficava, tanto ai meu esse Deus. filme, quando eu ficava assistindo, eu ficava, não faz barulho. Tenso, cara. Esse filme é tenso. Mas e aí, meninas, vocês lembram qual foi o último filme que vocês viram no cinema? Eu lembro que eu fui ao cinema com meu marido. A gente ainda morava na Califórnia. Foi o que? Janeiro, talvez, ou dezembro. A gente foi ver Knives Out. Como é que é o nome em inglês? Em português Peraí. Ih, gente, não sei. Ai, deu um branco. A gente Deu um falou branco. desse filme ainda agora. É Facas e alguma coisa. Entre Facas e Segredos. Entre Facas Muito e Segredos. bom, inclusive. Esse foi o filme Que que filme eu vi. horrível. Que nome horrível, né? Essa tradução. Não, o nome... Mas é Knives Não, Out, sim. né? O nome da tradução. Tô falando, é bem, né? Entre Facas e Segredos. Como assim? E foi um filme que eu fui... Foi engraçado porque a gente tava um tempão sem fazer um programa só nós dois. E aí minha sogra tava lá em casa. E a gente falou, pô, vamos ao cinema. Então a gente teve um date night, a gente, né? E fomos totalmente sem saber do filme ou nada, assim, vamos. Foi mais pelo evento de ir ao cinema mesmo, sozinhos, sem o bebê, enfim. E me surpreendeu porque foi muito legal, é um filme divertido, tá? Não é um filme artístico ou nada não, mas é bem divertido. É meio Vocês, jogo do detetive, né? né? Que a gente jogava na adolescência. Você fica tentando descobrir. E, Cara, cara, a história pra é muito mim, doida. Por coincidência, também foi o Knives Out, o Entre Facas e Segredos. E foi a mesma situação. Eu tava na casa de uma amiga, lá em Montreal, visitando ela. E aí ela se ofereceu, você não quer deixar a Ellie aqui pra você fazer um programa com o Paulo, só vocês dois e tal, né? Porque é só assim pra eu deixar ela, assim, com uma pessoa que eu confio. Aí eu falei, tá bom, então vamos no cinema. Aí a gente foi no cinema e não tinha, assim, nada que a gente queria ver. Assim, Igualzinho. queria muito ver. Sabe quando você vai no cinema na gana? Porque a gente, quando vai no cinema, tem que ir ver uma coisa que a gente quer muito ver.
né? Porque são raras as nossas oportunidades agora. Então, a gente foi na Gana, aí não tinha nada. Aí a gente viu esse filme, vamos ver esse filme aqui, não dava nada por ele, mas eu achei muito legal. Muito legal, eu também gostei Olha, o bastante. último filme que eu vi, eu e Anderson fomos ver Parasita no cinema. Já tinha até rolado o Oscar. E eu falava, eu não quero ver esse filme na televisão. Eu falava, eu quero ver no cinema. E nós fomos ver Parasita no cinema. Incrível. Foi o último filme antes da quarentena, foi bem pouquinho antes, assim. E é muito engraçado esse negócio, né, de casais com filhos, né, que a gente diminui a frequência de ir ao cinema, porque quando a gente, depois que a gente casou, na verdade, depois que a Clara nasceu, a gente sempre foi muito ao cinema, a gente adora ir ao cinema. Não vamos mais tanto quanto gostaríamos, exatamente por esse fator filho, né, e o fator morar fora e com quem deixa a criança e tal. Mas assim, Dia dos Namorados, sabe qual é o programa que eu peço pro Anderson sempre, desde que a Clara nasceu? Eu falei, vamos ao cinema, eu quero ir ao cinema, sabe? Eu falo, Dia dos Namorados, eu quero ir ao cinema, namorar no cinema. E quando era no Rio, tomar um shopping depois do cinema, né? Porque, cara, eu amo de paixão. E Parasita a gente fez isso, a gente conseguiu também um Vale Night, fomos ao cinema, não fomos tomar um shopping, mas fomos tomar um vinhozinho. Então Ah, foi legal. isso. Mas sabe que uma vez a minha tia, eu me lembro, eu devia ter uns, sei lá, uns 10, 11 anos, 12. Aí a minha tia tava indo no cinema, tava se arrumando, tava toda, sabe, contente. Ela ia ver um filme do Richard Gere que ela amava. E ela tava super contente. Aí ela falou assim: Ai, você nem acredita, faz 10 anos que eu não vou ao cinema. A minha tia tem 3 filhos, um atrás do outro, assim, né? E aí eu falei: Nossa, fiquei pensando assim: Caraca, sério, 10 anos é muita, né? É muito tempo. Mas hoje eu entendo, né? Imagina, se eu Nossa, eu tenho acho com que um filho, eu fico um tempão sem ir, imagina 10 se eu tivesse anos sem ir ao 3. cinema, gente. Desculpa, tia da Lely, mas é muito triste. Muito Mas aí eu me tempo. coloco no lugar dela. Ela tinha 3 filhos, com a diferença de 1, 2 anos cada um. Claro, não. Eu não estou te julgando, não estou julgando, tá? Só estou dizendo que é Não, muito nem eu. Hoje em dia eu triste. entendo ela completamente. Pois Com um é. filho eu já não vou. Muito, muito, Eu, muito. eu acho assim que, por exemplo, agora na época de pandemia, eu tô tendo muita dificuldade porque eu realmente sinto falta de ir ao cinema, porque era uma das poucas coisas, como a Larissa falou, que a gente escolhia como uma coisa pra fazer casal, É. sabe? Então, assim, a gente tá doido pra fazer alguma coisa em casal, deixar o Leo com minha sogra, mas não tem o que fazer. A gente vai fazer o quê? Vai assistir filme em casa. E aí eu queria perguntar pra vocês é, se vocês têm algum filme legal que vocês viram nessa época de quarentena, como que vocês estão fazendo para suprir essa vontade, né, de ir ao cinema, porque pra gente acho que bateu tão forte que o Matt resolveu é, entre aspas, montar um mini cinema no porão aqui de casa. Então ele tá com Telão. vários planos. Comprando um telão e não sei o quê. Que ele falou, sei lá quando que a gente vai ao cinema. Então que ele quer montar um mini cinema na minha casa. Isso assim, pra você ter noção quanto o cinema é uma coisa grande pra gente, sabe? Tipo, porque não- eu não sei quando que eu vou ao cinema tão cedo, né? Eu, Então eu queria saber cara, eu estou suprindo a minha vontade de ir ao cinema, porque é aquilo que eu falei no início, né? Eu gosto do programa também ir ao cinema. Mas também gosto da produção cinematográfica, dos filmes, etc. Então, assim, cara, Netflix, Amazon Prime, Google e todos esses, por favor, sou super consumo essas plataformas para diferentes gêneros de filmes. É, e, cara, eu vejo bastante mesmo. A gente vê muito filme em casa, né? Principalmente por causa da pandemia. Então, assim, inclusive vi Facas e Segredos, já esqueci o nome agora, em casa, na televisão. A gente no Brasil chegou até um telão, mas aqui a gente não tem, né? Porque eu tô suprindo assim, cara, eu não sei o que dizer, assim, eu sinto falta de ir ao cinema, né? Tá escorrendo aquela lágrima, sabe? Mas a gente supre assim. Agora, tem um fator, né, em casa que tem uma briga, eu não sei vocês, assim, tipo, que filme você quer ver, né? Porque eu falei que eu gosto de todos os gêneros e tal, mas assim, eu tenho um limite para filmes de helicópteros que caem e soltam bombardeios e, tipo, Air Force One, não sei o quê. Então, tem sempre essa discussão que filmes a gente vai ver. Aí o Anderson mexe comigo,
Que ele fala assim, a gente fica, não, hoje a gente... Não, amor, hoje eu quero ver um filme argentino, entendeu? Por favor, não sei o que. E começa a ver o filme, dá meia hora, meu irmão. Eu dormi. Dormiu. Então, o fator ver filme em casa, pra mim, depende do horário. Tem esse problema, né, de você dormir, porque você bota o filme, deita na Total. cama, Aí ele fala se assim, cobre. Aí, meu amigo, no sofá, né, amigo. depois de um Abraço. dia cansativo, ter que esperar a criança dormir Mas e não sei o quê. esse negócio é verdade, porque assim, a Clara, menorzinha então, era pior, né? Tem que esperar a criança dormir, você começa a ver o filme 10 da noite, 10h30. Então, assim, o que agora a gente já faz, que ela já é maior, no dia que a gente quer ver filme, a gente fala, Clara, a gente vai ver filme, você fica vendo alguma coisa aí no celular, porque aí pra gente começar a ver 8, 8h30, porque senão não dá. Juro por Deus. Só que tem os 2 últimos filmes que eu vi de bombas e coisas e meio carnificina, não dormi, tá? Isso foi uma vitória pra mim. A gente já tá comentando no final, caraca, você não dormiu. Porque é isso, começo a ver o filme 10h30 da noite, não resisto, entendeu? Então, assim, ver filme em casa pra mim é legal, mas tem esse fator horário, que senão eu vou dormir. E pode ser um filme que eu queira muito ver. This summer. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu fora do horário, eu só vejo filme censura livre, né? Censura livre nem existe mais isso, mas pra que criança, ela possa estar perto. Exato. Porque também tem essa, né? Vou ver o filme e tá tendo lá uma bomba explodindo, uma cabeça. Exato. Com a criança perto não dá. Porque ela até, assim, brinca perto, assim, a gente liga e vai ver um filme, ela tá perto brincando e tal. Mas aí não tem atrai certas a coisas atenção, que não dá, né? Que o horário não permite. Mas... Ou então, na verdade, eu tô na batalha para envolver a minha filha com o cinema. Eu quero que ela goste, tanto quanto eu gosto, porque eu quero ir e eu quero levá-la. Então, antes da pandemia, eu estava nessa, né? A gente ia. Então, tudo que era filme que eu achava que ela ia gostar, vamos ver minha filha no cinema? Ah, não Pô, é um sacrifício. Eu nunca vi uma criança que não quer ir no cinema. Altas diversões, balinha e o escambau. Qual foi o primeiro filme que você viu com ela no cinema? Você lembra? Foi A Bela e a Fera. O live action. Não, minto. Peraí, deixa eu lembrar. Não, é o primeiro filme que ela viu no cinema, ela viu com a creche, que foi Little Bigfoot. Ela gostou, amou, não sei o quê. Aí eu levei ela pra ir no cinema pra ver um outro filme que agora eu não tô lembrada, mas que também foi uma animação. E ela gostou e assim, porra, tá engrenando, né? Mas, assim, meio que... foi Moana. Eu também, fui Moana. Aí, foi Moana que eu levei. no Moana... Nossa, eu adoro Moana. Acho Moana ótimo. Adoro. Ela amou, ela tava assim, empolgadíssima. Só que teve uma hora que no Moana, ela ficou com muito medo. Aí começou a chorar. Do caranguejo Ela gigante. ficou com medo da Tefiti, né? Ah, não, a Clara foi o momento do caranguejo gigante. Aí ela, nossa, ela chorou a beça. Aí depois ela já não. Aí toda vez que eu chamava, era. Não, ele vai ser legal. Eu tinha que comprar ela com balinhas. Mamãe compra umas. Ela gosta de gummy bears, né? Aquelas balinhas de ursinho, de gelatina. Compra um gummy bears pra você, se você for, minha filhinha. E aí eu queria ir lá no cinema, eu queria ver Toy Story 4. Toy Story, então, essa criança não gosta de Toy Story. Ela fala, esse filme não é legal, A Clara mamãe. adora. A Clara gosta Ela de ir ao não gosta, cinema. Clara. A Clara adora ir ao cinema. E assim, a gente viu, claro, todos a animação, né? E ela gosta muito de ir ao cinema. E aqui no México, você tem umas salas de cinema Junior, né? Não sei o que Junior. Cinépolis Junior. Que aí tem intervalo, né? O que para criança é bom, porque aí você dá uma espairecida, vai fazer xixi. Então essas salas são boas. E tem brinquedo nas salas, entendeu? Então assim, começa o filme, antes de começar o filme as crianças podem brincar, tem escorrega, não sei o quê. Playground, né, do coronavírus, então acho que essas salas de criança não devem estar funcionando. Porque aí tem brinquedo, piscina de bola e tal. Começa o filme.
E aí tem um intervalo. Então é interessante, porque às vezes eu acho que o que irrita um pouco a criança na idade aí das nossas filhas é ficar todo o tempo ali parada, né? Elas precisam de movimento. Então, Ah, mas sabe que eu acho que não ia dar certo pra mim. Porque aqui na antessala do cinema, né, sempre tem arcade, sabe, com fliperama e tem uns brinquedos também pra criança mais nova e tal. E aí, se eu deixo ela ir, ela nunca quer sair de lá pra entrar no cinema. entendi. Se tivesse uma piscina de bolinha na sala de cinema, querida, jamais ela ia sair daquela piscina de bolinha. Jamais. Tirar minha filha de uma piscina de bolinha é uma dificuldade. É, mas é. E meninas, deixa eu perguntar uma coisa, e o custo do cinema aí? Porque nos Estados Unidos o cinema não é barato. Ele não é uma coisa. Eu acho que custa entre $15 e 20, dependendo de onde for. É considerado caro, que o americano não gosta de pagar nada que seja mais caro que $10. Mas ao mesmo tempo, eu acho que comparado ao Brasil é mais barato. E não estou falando da comida, tá? Porque a parte da comida realmente é sempre mais cara no cinema, mas eu sei que aquela coisa do VIP, o cinema VIP e tal, é uma coisa comum nos Estados Unidos, então não é considerado um VIP, entendeu? Tem o cinema mais, tipo, que não tem comida, e tem um cinema com comida, tem um cinema que você pode entrar com bebida e o que você não pode entrar com bebida, mas aquela coisa no Brasil que tem, o cinema VIP, que é um cinema mais caro, aqui nos Estados Unidos não é bem por aí, não. O preço acho que não muda, sabe? O que aqui muda, também não muda, não. o que muda é que tem cinema que serve jantar, e aí você paga o jantar, você não precisa pagar mais pelo cinema, você paga Caraca, a eu comida nunca fui no cinema que serve jantar aqui, eu não sei nem se tem. Aqui tem, que você senta e aí você recebe um menu, aí você faz o pedido, vem o garçom, traz a comida, a bebida, você pode tomar bebida alcoólica se for filme para maiores de 21, né, ou 18, ou o que for, quer dizer, aqui só pode beber com 21, mas para adultos, né, mas o preço Como é em que come si, no escuro? tem uma luzinha na sua mesa, assim, e é aquela coisa, aquela poltrona que desce, deita, não sei o que, é Mas super não é confortável. disturbing, não? Não é um negócio que atrapalha ficar uma luz Eu- ligada? Imagina, geral com a luz ligada, comendo. Não é ligada, é uma luzinha bem fraquinha, assim, só pra você ver. É igual comer pipoca, entendeu? Mas, por exemplo, mas o assim, celular atrapalha. mas você come, por exemplo, não, mas não é uma luz, não é assim, é só uma bolinha, assim, de luz. Não atrapalha, não. Também a pessoa, se ela tá indo É como nesse uma cinema, luz de ela sabe. leitura. Exato, uma luz de exato. leitura. Tipo uma luz de leitura. E você come, e tem vários tipos de comida também, né? Tem sanduíche, tem batata frita, tem, enfim, salada. E eu acho legal isso. Então, uma coisa que a gente sempre pega é o cinema que tem o jantar. Porque você faz tudo junto, né? Você não precisa Mas sair eu, do cinema. honestamente, eu e jantar. eu não gosto, porque eu acho que você vai no cinema ver filme. Aí se você vai lá, você Não, mas jantar antes ou depois. você pode comer antes do filme. A hora que você pede o pedido, a comida pode vir antes. Se você pede antes, aí você come antes do filme começar, se você quiser. Ou depois, ou enfim. Mas eu gosto bastante disso, porque junta as duas coisas, né? Você junta o fato de ir ao cinema com o fato de jantar. E você pode também só beber. Você pode pedir só uma bebida. Ou não pedir nada, ou comer só pipoca. Você não é obrigada a jantar, não. Entendi. Tá? É só você tem a opção de jantar. Enfim. Mas o preço em si do cinema para ver o cinema é igual. Se é VIP, se não é VIP. Porque não tem esse negócio de VIP, né? Eu acho também uma coisa tão... Sei lá, não gosto desse lance de VIP. Porque parece que você tá segregando o cinema. Tipo assim, olha, você vai ter essa experiência e você vai ter aquela experiência. Sabe? O Aqui cinema é já tudo- é aqui é- caro. Se você cobrar mais caro só pra pessoa deitar... o Não, quê? então, Quer mas não, é uma cadeira dura? Deixa eu me meter nessa discussão. Por quê? Cinema no Brasil não é barato, né? Eu sou aqui menos tempo, moro fora do Brasil. Então, assim, cinema no Brasil não é barato. O cinema VIP, quando entrou no Brasil, é praticamente inviável. Nunca fui no VIP no Brasil. Eu sei, custa 90... Eu fui no cinema, quando eu fui no Brasil agora, 90 contos. Exato. Que foi o cinema. Então, assim, aqui, aí a gente veio morar aqui no México, e aí a gente ficou muito impressionado com o valor do cinema, porque é muito barato. Então, assim, o cinema VIP, que é essa cadeira mais larga, que ela reclina, que você tem essa luzinha de leitura, que você tem um cardápio, você pode pedir pizza, não sei o quê, nananã, ele custa $6. Tipo assim, 140 e poucos pesos.
Isso nunca super vai ser bom. esse valor no Brasil. Exatamente. Nem aqui, mas nem aqui, Nem porque aqui o aí. normal é 15. E o cinema normal, ele varia um pouco da rede e da localização, mas ele tem uma faixa de preço, assim, de 60 pesos. Isso é muito barato. Eu estava olhando o anuário do cinema mexicano do ano passado, a média de ingressos é de 54 pesos. Isso significa aproximadamente $2,50 para você ir ao cinema. Então, é muito barato ir ao cinema no México, principalmente quando você compara com o Brasil, entendeu? É muito barato. Então, assim, você tem muita variação de preço, mas mesmo assim, então você vai no VIP, no México, é cheio. Principalmente para quem tem uma condição um pouco maior. E o cinema aqui está sempre cheio, porque os tickets são realmente mais baratos se você comparar com o Brasil. Então, assim, se você pensar $2,50 para você ir no cinema normal e $6 para você ir no VIP, é muito acessível, né? Mas assim, ir no cinema do Brasil é muito caro. A última vez que eu fui no Brasil, como eu tô falando, eu e meu marido juntos, assim, foi R$ 90. E eu não vou entrar até nem nas razões pelas quais isso acontece, porque, tal qual Glória Pires, não posso opinar. Não sei por que o preço é esse, mas eu acho muito caro. E, assim, às vezes a diferença de uma sala, sei lá, VIP para uma sala que não é VIP é tão pouca e o preço é tão mais absurdo. E é só porque a cadeira deita um pouco mais, assim, gostaria de saber um pouco mais, de entender por que por que É que tem tão um caro, certo né? tem um certo conforto, né? A cadeira é porque aqui nos Estados Unidos a gente tem um conforto de qualquer maneira, mas lá é diferente. Lá eu acho que traz um pouco do conforto, esse negócio de poder pedir comida, tem cobertorzinho, não sei o quê. Aqui também não faz sentido, porque realmente se eles fizessem uma sala VIP desse estilo no Brasil para cobrar mais, não ia, as pessoas não iam, eu acho. Porque Eu entendo. o americano não é do tipo pagar mais para ser VIP, sabe? Eles não têm muito essa coisa. E Ou é também, VIP mesmo, ou a pessoa é VIP mesmo, ou ela não é, entendeu? Não tem essa coisa do aqui é tipo... VIP mesmo, tem o cinema lá na casa dele, né? Exato. Então, tipo, até onde eu sei, pelo menos todas as vezes que eu fui no cinema que é desse estilo chamado VIP no Brasil, mas aqui não é considerado VIP, você não precisou pagar mais para assistir o cinema, não. Você tem a opção, sim, de comer, pedir comida, pedir bebida. Eu não tenho certeza se é obrigatório jantar, tá? Eu não sei se você tem que pedir comida ou tem que pedir bebida, mas o preço do cinema em si, que eu saiba, é o mesmo. Bom, eu tô falando também, assim, tipo, é o meu lado mão de vaca falando. Assim, eu gostaria que o cinema no Brasil fosse mais barato para que mais pessoas tivessem acesso, que eu acho importantíssimo ter acesso à cultura. Acho um Claro. absurdo ser tão caro. Mas também eu posso falar pouco sobre os porquês disso, né? Que eu não sei. Tenho que dizer. Essa é uma diferença gritante. Mas aqui no Canadá, o preço do cinema é por volta de $12 por pessoa. Para pessoa idosa é mais caro, é mais barato, quer dizer, e para criança é mais barato. A menos de 12 anos é mais barato. Aqui criança sempre paga mais barato o preço da criança e o velhinho, como é que fala? Pessoas O velhinho, idosas. Idoso, não. o idoso. Os idosos, eles também pagam. Mas é tipo, mais- $12 mais é o preço barato. do cinema. Tem cinema que tem cadeira VIP? Tem. Vai custar $12? Vai. Tem cinema que tem cadeira VIP? Tem que não tem? Tem cinema que não tem. Também deve custar, sei lá, o mesmo preço, se bobear um pouco menos. Sabe? Mas aqui assim, é quando parecido uma rede também. de cinema atualiza as cadeiras, todo mundo atualiza, né? Que ninguém vai ficar pagando, né, o mesmo preço para ter uma experiência que não é tão confortável. Eu não sei, nossa, eu vou muito pesquisar se tem esse de comer o jantar no cinema aqui. Eu nunca vi. Nossa. Aqui chama Dine In, não Dine In, de comer.
movie theater. Aqui é VIP, tipo- aqui chama sala VIP, são essas que tem comida. Agora, eu queria falar uma coisa que a Lely tocou. Mas Aqui você não chama paga- nada, você- eu nunca ouvi falar. Você paga mais pra ir nesse cinema ou não? Paga, Porque esse que é a o gente tá discutindo. VIP. O VIP é o que eu falei que custa $6, $7 no máximo. E quanto custa o normal? Eu falei aqui 2,5 mais ou menos, $2,5. São 52 pesos a média do ticket aqui. Sendo que ela realmente é bem varia barato. de preço para idosos também pagam mais barato, crianças menores de 12 anos. Então, se você compara, é muito barato. No Brasil, não dá para ir uma família de 3, 4 pessoas no VIP. É muito caro. Muito menos o cinema normal. E aí, esse ponto que a Lely tocou é muito importante. No Brasil, o preço do cinema é absurdo. Então, assim, como é que você dá acesso ao cinema para uma população? Então, aqui no México, eu percebo, isso é um olhar bem observador, tá? Aqui no México, eu percebo as salas de cinema sempre muito cheias. Você percebe pessoas de diferentes assim lugares. Você tem muitas salas de cinema. Então, assim, eu acho que ele é mais acessível. Tipo, o público do cinema no México aqui no ano passado foi de 341 milhões de pessoas, assim, foram ao cinema no México. Cinema mexicano, então, o mexicano também consome muito cinema nacional. Então, eu acho que essa é uma diferença gritante. O americano também. Eu acho que essa é uma diferença gritante, assim. O cinema aqui é muito mais barato. A gente fica impressionado. Tanto que, assim, por uma questão de conforto, você acaba comprando esse cinema que a cadeira é maior, que você tem uma distância maior entre as pessoas. No Brasil, as coisas acabam sendo um pouco pra elite, sabe? Elitista, que eu ia dizer. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que é muito característica daqui é que as coisas funcionam para a classe média americana. Então, assim, os produtos, os serviços, as coisas são voltadas para a classe média. No Brasil, eu acho que já não é muito assim que funciona. As coisas são caras, é tudo muito caro. Então, A classe média, ela tem acesso, né? Ela tem acesso. Uma classe que tem menos oportunidades, tem menos recursos, não tem. Uma pessoa que não tem como pagar. O preço, eu não sei nem como é o preço normal. No dia que eu fui no cinema, uns amigos compraram o nosso ingresso e eu não sei qual foi o preço normal. Eu só sei que depois eles falaram, paga aí, $90, Não, reais de muito vocês. caro. É caríssimo, o preço normal, eu tenho pra mim que tem gente que não tem como pagar no Brasil. Muita gente com não tem certeza. como Ainda mais a pagar. família inteira, levar filho, Muita né? gente. etc. Não tem Muita como. gente. Se você for pensar, eu vou fazer uma comparação, por exemplo, com a Trini, que é a pessoa que trabalha na minha casa. Ela é uma pessoa de classe média baixa, né? Que todo mundo na casa dela trabalha com serviço doméstico, etc. E elas vão muito ao cinema. Isso é difícil você Que é conversar acessível, né? no Brasil com uma pessoa que trabalha com serviço doméstico. E eles vão muito ao cinema. Então, assim, o cinema aqui, ele é muito mais acessível. Então, assim, e é só você olhar pelo valor do ingresso, né? No Brasil é inviável uma família ir sempre numa sala de cinema VIP. Aqui, para quem tem um pouco mais de condição financeira, é padrão. Só que você não gosta Um mesmo. disclaimer aqui que quando eu morava no Brasil, ainda não tinha esse lance de sala VIP. Eu já achava o cinema carinho, mas Muito. na minha posição privilegiada, eu podia pagar para ir no cinema quanto eu quisesse, ainda que não tivesse uma sala VIP. Né? Então faz muito. Quando eu fui esse ano, fazia muito tempo que eu não ia no cinema no Brasil. E eu fiquei bem chocada assim, com esse preço. This summer. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Falando em tipo de cinema e modalidade de cinema, agora que não tem cinema, para suprir essa necessidade, voltou aqui com tudo o drive-in. Aqui também. Vários sempre teve, né? Mas só passava drive-in, assim, filme meio antigo, custava bem baratinho e abandonados às vezes. Mas agora tá. A gente tem alguns exemplos aqui na cidade do México. Aqui tem duas coisas.
Aqui tá com duas coisas assim bem grandes aqui nos Estados Unidos, o drive-in e o você pode alugar a casa de a sala de cinema. Por exemplo, eu acho que custa $50 para você alugar uma casa, a sala do cinema para sua família. $50? E você vai. Foi o que eu falei, que nos Estados Unidos as coisas são baratas. Achei que fosse Caraca, uma sala de cinema, só isso? no mínimo $1.000. A família do meu marido alugou, assistiram, mas assim, não você assiste o que tiver lá, né? O que puder, o que tiver. Eles acabaram assistindo um filme mais antigo. Porque é uma coisa que a gente até vai conversar um pouco mais pra frente, que as produções de cinema estão pausadas, né? Então não teve muita estreia esse ano. Então eles estão reprisando bastante filme. E às vezes também. trazendo de volta filme antigão mesmo, De Volta pro Futuro, coisa bem antiga também. E os filmes antigos estão com valor mais barato aqui. Eu não sei porque eu não cheguei a ver, mas eu sei que eles alugaram a sala inteira pra eles. Foram 6 pessoas, $50. Só que é aquela coisa, né? São 2 horas de filme, eles devem estar alugando $50 pra várias famílias, né? Foi isso que era uma das coisas que eu tava falando. Imagina no Brasil quanto que ia custar pra você fechar uma sala de cinema pra você. Caraca, uma deve ser fortuna. caro, não sei. Pois é, e aqui não, aqui as coisas são feitas assim pra população mesmo, sabe? Para as pessoas usarem. Então, isso é uma coisa legal que eles fizeram por aqui. E o drive-in, e como é que tá aí no México lá? Os cinemas agora aqui, eles estão começando a reabrir. Eles estão... Na Cidade do México, eles começaram a abrir dia 12 de agosto. Não são todos os cinemas, então você tem que consultar quais são os cinemas que estão abertos. E foi interessante isso, porque no início, né, disseram que os cinemas só iriam reabrir quando a gente estivesse no alerta amarelo, né? Mas que seria assim um nível já médio para baixo de contaminação. Mas a Cidade do México está em alerta laranja, nunca saiu do laranja, né? Já foi vermelho, agora está laranja. E os cinemas começaram a reabrir. Então, eles começaram a reabrir no dia 12 de agosto, num processo bem gradual, assim, de abertura. Estão contando com vários protocolos sanitários, né, de segurança. Então, por exemplo, eles estão funcionando com 30% da capacidade. É obrigatório você ficar na sessão de cinema inteira de máscara. Também ficar usando álcool gel o tempo todo, só tem um lugar de entrada, outro de saída. A questão do ar-condicionado, por exemplo, o ar não está podendo ser... Como é que se diz isso? Não tem recirculação, entendeu? Então, tem algumas medidas de segurança, mas eles voltaram a abrir. Então, provavelmente também você não tem cadeira uma grudada na outra, né? Os lugares, para eles manterem aí essa distância segura, eles estão fazendo aí, não estão vendendo todos os tickets. Mas voltaram a abrir, eu ainda não fui, confesso que cinema é um lugar que eu tenho ainda um pouco de receio de ir. Mas eu quero voltar aí em breve, mas eu não sei se agora é o momento que eu iria ao cinema. Mas estão reabrindo, começaram a reabrir agora no início de agosto, de acordo com o governo. Se o índice de contaminação voltar, quer dizer, continuar crescendo, e também o índice de ocupação dos hospitais continuar crescendo, os cinemas vão fechar de novo. Aqui onde eu moro está aberto também, 40% da capacidade apenas. Mesma coisa, tem que ficar de máscara. Eu não sei em relação ao ar-condicionado, como é que tá, eu não fui. Eu também acho que pra mim, assim, o cinema não é o lugar que eu iria agora. Eu tenho uma lista de lugares que eu não vou, enquanto não tiver vacina, e o cinema é um deles, mas assim como academia, enfim. Mas tá funcionando para quem quiser ir. Não, mas você tem que marcar horário, tá? Porque geralmente o cinema aqui depende, não é toda sala que você tem cadeira marcada, não. Tem lugar que você não tem. Mas eu acho que no caso de agora, com o coronavírus, você tem que marcar, sim, a sua cadeira. E aí, Lely, no Canadá? Aqui os cinemas reabriram também, agora no final de julho. E eles reabriram com capacidade diminuída também. Se não me engano, pode, por sala, 50 pessoas. Então, independente do tamanho da sala.
por sala 50 pessoas no cinema. E que eu saiba, o valor ficou reduzido para filmes mais antigos, o valor normal para filmes mais recentes, mas até onde eu sei não tem grande, assim, não tem muita mudança, não. Entendeu? Tem assim, você tem que ir de máscara, porque você aqui em Ontário, qualquer lugar fechado você tem que estar de máscara, então você tem que permanecer de máscara no cinema. Mas fora isso, as recomendações normais, né? Só são 50 pessoas por sala, então não vai sentar grudado, né? Sente-se separado. A maioria dos cinemas aqui tem já o lugar marcado, né? Mas eu acho que se não tiver, a pessoa tem que usar do bom senso de não sentar-se grudada numa outra pessoa. Acho que ninguém quer Acho isso. que já é padrão, Né? né? Então Que a os sala, cinemas hoje têm um e a lugar sala é grande o marcado. suficiente, né? Se são só 50 pessoas, para as pessoas se espaçarem. Eles não devem estar vendendo todos, né? Eles devem estar vendendo já os lugares com essa distância segura aí, né? Não, assim, aqui quando você compra, você pode comprar e escolher o seu assento. Se você não pode escolher o seu assento, no caso você vai escolher na hora que você entra, mas se só pode 50 pessoas numa sala de cinema, vai ter um monte de lugar, né? Sim. Para você escolher. Dá para você ficar uma distância saudável, assim, né? Saudável, né? Assim, na medida do possível. Eu também tenho o cinema como uma coisa que não é prioridade para mim para voltar aí agora, né? Por questões de coronavirus. Né? Então, assim como restaurante e academia são lugares que eu não preciso ir no momento, tô de boas na minha casa. E para pegar um gancho nesse assunto, vocês acham que como é que vai ser o cinema pós-pandemia? Vocês acham que vai ficar igual? Na minha opinião, assim, eu acho que a partir do momento que tiver vacina, tudo volta ao normal. Mas eu não sei, eu acho que algumas coisas assim. Eu acho que a gente vai aprender, vai levar algumas coisas com a gente dessa pandemia, que talvez todos os outros business vão ter que se adaptar um pouco. Acho até que a exigência vai ser um pouco maior, principalmente da parte da higiene, enfim. O que vocês acham? Como é que vocês acham que o cinema vai ser pós-pandemia? Olha, eu acho, vou dar primeiro meu olhar observador, depois eu vou trazer uma pesquisa aqui recente, mas assim, eu acho que assim como nós, né, milhões, centenas de milhões de pessoas são apaixonadas por cinema, é uma indústria muito poderosa, a indústria do cinema, né? A gente tem a questão, por exemplo, da tela grande, a cinematografia toda de um filme pensada numa tela daquele tamanho, quanto de tecnologia já não evoluiu em relação a isso. Então, assim, eu acho que concordo com você que a gente vai ter mudanças em relação às medidas sanitárias das salas, etc. Mas assim, eu acho que o cinema volta, sim, após a pandemia, porque é uma indústria muito poderosa, é uma empresa que gera muito, muito lucro. Eu acho que é uma indústria muito poderosa, assim, que as pessoas vão voltar a ir ao cinema, eu acho. Não, isso com certeza, mas você acha que vai ter algum tipo de mudança de como o cinema vai ser? Que as pessoas vão voltar, eu tenho certeza. Eu vou ser uma das que vai. Que assim que tiver uma vacina, eu vou correndo. Mas assim, você acha que vai mudar a forma como as pessoas encaram o cinema, ou a forma como o cinema vai se adaptar? Eu não acho, porque é isso. Você não vai diminuir o tamanho de uma sala de cinema, você não vai diminuir o tamanho de um telão. Eu acho que é isso, como você falou, eu concordo que você vai ter medidas sanitárias que vão ser tomadas, a higienização das salas, de repente algum produto que saia do ar-condicionado para matar os vírus e bactérias, não sei. Mas assim, eu acho que o evento, ir ao cinema, a própria produção, sabe? Eu acho que é uma indústria que vai se manter. Eu acho que você não vai ter mudanças tão bruscas assim, não. Não, com certeza. Assim que tiver uma normalidade com vacina e tal, tudo vai resumir ao que era anteriormente. Vai ter, eu acho que por causa desse lockdown, por causa dessa pandemia, eu acho que vai ter talvez um vácuo aí, né, de poucas produções nos próximos anos.
Mas na verdade... sempre que tem um grande evento, tem aquele lance, né? Tipo, sei lá, inventaram a televisão. Nossa, agora o cinema acaba. Aí inventaram Não, primeiro foi inventaram a televisão, agora que ninguém vai no acaba o cinema. rádio, né? O rádio continua. Inventaram o cinema, acaba a televisão, vão se Eu reinventando. acho que é, exatamente. Agora, As pessoas não vão no cinema por causa do filme, elas vão por causa do também, cinema. exato, é pelo cinema, é pela aquela produção que é muito mais maneiro, você vê naquela tela imensa, é feito para aquela aquele som tela, espetacular. exato, aquele surround. Porque assim, até vou falar dessa pesquisa, isso que a Rai falou, né? Tem essa demanda reprimida de ir ao cinema. Somos nós aqui que amamos ir ao cinema, né? E aí até vou puxar a sardinha para o meu marido, que ele coordenou essa pesquisa do México, uma pesquisa da Price, da PwC, que é a firma que ele trabalha, de entretenimento e mídia, né? Eles dão um olhar geral sobre essa indústria do entretenimento e da mídia. E aí eles analisaram 3 cenários para o cinema. No melhor dos casos, que praticamente é o que está acontecendo agora, que são os cinemas reabrindo antes do esperado, 4, 5 meses de pandemia, com capacidade reduzida. A gente tem, a Rai pode falar melhor disso, mas tem muitos títulos que vão ser lançados, mas que as indústrias, os estúdios estão aguardando o lançamento para isso, né? E a pesquisa cita isso, que é uma demanda reprimida por essa vida social, por esse evento em família, né? E aí o que diz também é que essa pesquisa mostra que mais ou menos em 2023, assim, você pode ter essa indústria já toda equilibrada de novo, com a sua publicidade alta, arrecadação de bilheteria alta, mas eu acho que antes disso isso vai acontecer, porque assim, você tem princípios do cinema que não vão morrer, né? Até a pesquisa de entretenimento e mídia fala isso, que a qualidade da exibição do cinema é diferente da sua televisão, por melhor que seja a sua televisão. Nem todo mundo pode comprar uma televisão 4 mega, não sei o quê, não entendo muito dessa tecnologia, né? E tem o apelo de você ir ao cinema com seu namorado, seu marido, sua família, em grupo. Então, assim, eu acho que essa pesquisa mostra muito o que a gente está falando mesmo, que essa indústria, eu acho que ela não vai mudar e ela vai ter um período rápido de recuperação. Eu acredito, assim, que vai ser. Porque você tem essa demanda reprimida, sabe? De pessoas que gostam de ir ao cinema, O que eu posso falar do meu trabalho, o que eu tô vendo que tá acontecendo é que, assim, algumas produções já voltaram. De uma maneira bem reduzida, os estúdios eles estão funcionando também com uma produção bem reduzida, não são todos os filmes que voltaram, algumas produções de TV voltaram, mas é aquela coisa, a equipe tem que ser pequena, os atores têm que gravar separadamente, um grupo, depois o outro, ou seja, vai demorar um pouquinho, né? As produções vão ser mais devagar, mas sim, eu já escutei que uma parte já voltou. E assim, a parte que eu faço, que é a parte da estreia dos filmes, está parada. A gente está sem previsão, ou seja, essa parte do marketing vai demorar um pouquinho, mas eu não acho que seja também... Eu acho que assim, vai ter uma hora que eles vão ter que achar uma solução também, sabe? Porque é muito grande, é uma indústria muito grande, então eles não vão poder ficar muito tempo parados, eles vão ter que dar um jeito nisso. Tem filme sim que tá pronto, esperando para ser lançado. A gente teve lançamentos que foram feitos no streaming, né? No Netflix, no streaming, por exemplo, o filme da Pixar, Onward, é um filme que teria tido uma grande estreia, com certeza, e foi uma estreia de streaming, então assim, eu acho que eles vão ter que ir um pouquinho por esse lado em algumas das produções, sim, porque o estúdio não pode parar, entendeu? Então, tem filmes prontos, sim, que eu acho que estão esperando a hora certa para lançar. E outra, o final do ano é um ano que é uma parte do ano que é esperada estreia de filme. Não é no verão americano que normalmente são lançados? Verão e final do ano, sim. São as duas épocas mais fortes. O verão com certeza, porque é a parte que dá para fazer mais estreia, inclusive, é a melhor época. Mas o final do ano também. A época de Natal é muito forte. Então, eu acho que
pode ser que venha alguma coisa. Você- Tem produções que são feitas específicas pro Natal, por exemplo. Você me fez lembrar de uma coisa, Rai, rapidinho. Você falou isso, né? Dos estúdios se adaptando, voltando, que as produções vão ser mais lentas e tal. Hoje eu vi uma matéria falando da volta das produções de algumas novelas que foram suspensas na TV Globo, né? Então, assim, é exatamente isso. Se por semana eles faziam 6 capítulos, agora eles estão gravando 2. Tem toda uma série de medidas que eles estão tomando. Uma delas, inclusive, é se a cena entre o ator e outro é muito próxima, eles estão botando aquela proteção de acrílico, que você tira isso na pós-produção. Então, cara, se Sim, com a TV certeza. Globo tá com esse nível, imagina um estúdio de Hollywood, né? Essa galera com certeza já está pensando em tecnologias para você poder voltar a produzir muito, né? Com certeza. E sem contar que, pelo menos nos Estados Unidos, muita parte da gravação ela é feita ao ar livre mesmo, né? Então, dá para fazer, dá para gravar. Os estúdios têm capacidade para isso. E aí eu queria falar agora um pouquinho sobre as produções locais, né? Eu não vou falar muito de Hollywood, porque eu acho que Hollywood nem precisa ser explicado, né? Tipo, acho que Hollywood pode deixar um pouquinho de lado, mas assim, eu queria saber um pouquinho como que é no México e no Canadá as produções locais. A única coisa que eu queria falar de Hollywood é que hoje em dia as produções são poucas, não poucas, mas muitas não acontecem mais em Hollywood. Saiu daqui bastante, aqui não, né? Eu Muita falo aqui como se eu ainda produção é estivesse feita aqui no Canadá. em Hollywood. Muita produção Sim, hollywoodiana muita é filmada produção. no Canadá. Muita produção tá no Canadá, muita produção tá em Atlanta, Georgia, por conta de vários fatores, mas um dos fatores é porque o custo de vida na Califórnia é altíssimo. Então, assim, você contrata uma produção na Califórnia, o salário mínimo que se paga na Califórnia é $12 por hora, tá? Isso é uma coisa fixa, mas que geralmente a produção paga mais. A gente, por exemplo, paga entre 15 e 18 por hora. Enquanto na Georgia, por exemplo, o salário mínimo é de 7. Então, assim, a comparação é muito grande. E fora isso, que a mão de obra é muito mais barata nos outros lugares, tem o fato também de que na Califórnia, e principalmente em Los Angeles, existe uma taxa muito alta para o cinema. Então, foi uma briga grande, inclusive, entre os estúdios e principalmente a prefeitura de Los Angeles. E a taxa continua alta e acabou que eles começaram a sair. Então, tem muita produção que não está mais acontecendo em Hollywood, que acontece exatamente no Canadá, como ele falou. Aqui não é nem a questão do salário, porque o salário aqui é mais alto que nos Estados Unidos, mas é a questão da locação. Sim, Né? Em Para Los começar a Angeles, fechar uma rua em Nova York deve ser muito mais difícil do que fechar uma rua em Toronto, por exemplo. Toronto é a Nova York dos filmes, né? Muito não, filme com que certeza, você vê Nova York com é certeza. Toronto. E não é só nem a dificuldade de fechar a rua, não. É caro para você fazer É isso. caro, Em é Los Angeles, se burocrático, você- é difícil. Em Los Angeles, para você fechar uma. Pra ter uma noção, em Los Angeles, se você for estudante de cinema e você quiser gravar uma cena para sua aulinha, você não pode gravar. É proibido. As pessoas fazem, obviamente, escondido, mas se a prefeitura pegar, você tem que pagar. Porque tudo em Los Angeles é caro para o filme, entendeu? Então, assim, para você gravar em tal lugar, você precisa ter você precisa ter uma autorização da prefeitura para você gravar. Então, acaba sendo uma coisa muito cara. Então, eles saíram bastante de Los Angeles e foram para Georgia, foram para os lugares mais baratos e foram para Toronto. Nesse caso do Canadá, eu acho que foi muito do acesso, sim, mais fácil. Com certeza. Até séries também, né, têm sido levadas aí pro Canadá. Olha, não sei se a Lely quer falar já do Canadá, já que a Rai falou, mas assim, se a gente for pensar, né, agora em relação ao México, primeiro queria lembrar, né, a quantidade de diretores mexicanos que a gente tem, que são diretores renomados na indústria do cinema hollywoodiano, né? Vamos chamar assim. Você tem também, então assim, Alfonso Cuarón, o Guilherme Del Toro, o Alejandro, nunca sei falar o sobrenome dele, Iarritu, não sei dizer esse sobrenome, gente, perdão. Então esses são 3 assim que você pode citar que estão sempre com grandes produções, né? E não só com atores mexicanos, mas com atores
americanos, diversos países. A gente tem o Gael Garcia Bernal, que é um ator, que agora também é diretor, é, que, que é um ícone também do México na indústria do cinema. Então, o México ele tem E os muita... mexicanos vão pro cinema ver filme mexicano? Eles vão para o cinema ver filme mexicano. Ele é bem prestigiado? Bem prestigiado. E você tem esse tipo de cinema, que é o cinema maior, né? Que é um cinema que busca também um público internacional. Por exemplo, vou citar filmes que fizeram sucesso, né, internacionalmente. Então você tem Amores Perros, você tem Sua Mãe Também, você tem Roma, por exemplo, é o último que fez, né, do Cuarón, que ganhou várias premiações no ano passado. Então você tem, esqueci agora o nome do filme do Guilherme Del Toro, que também ganhou, acho que no ano retrasado. Não sei o que é da Da água. água, a sombra da água, não. A forma A da forma água. da água, exatamente. É um filme que eu tenho minhas Eu ressalvas. tenho super ressalva. Também. Se esse filme ter ganhado, mas tudo bem. Exato, mas ó, você perguntou se mexicano vai ver filme mexicano. Eu falei que 341 milhões de pessoas foram ao cinema em 2009. Para assistir filmes mexicanos foram mais de 35 milhões. Se você pensar na produção de cinema no México do ano passado, produzidos foram 216 longas. Lançados foram 101 longas. Aí não vou falar de documentário, nada disso. Agora a gente tem uma questão se você pensar, né, em filmes dirigidos por homens e mulheres, a gente ainda tem um número muito menor de mulheres. 20% desses filmes de 2019 foram dirigidos por mulheres só. Então você tem aí também uma brecha, né, em relação ao gênero muito grande. Mas assim, você tem uma produção cinematográfica no México muito grande, né? Aí é o que eu estava falando, você tem esses filmes mais com esse olhar mais internacional, mas você tem muitos filmes, por exemplo, de comédia no México. Se você der uma busca aí na Netflix, Amazon Prime, você vai ver que tem uma produção de comédia grande mexicana também. Então, eu acho que o cinema mexicano ele é muito forte internacionalmente, mais do que o brasileiro, assim, na minha humilde opinião. Eu acho que você tem diferentes tipos de assunto que são tratados no cinema mexicano. Então você tem grandes cineastas, como esses que eu citei aí no início, você tem cineastas que trabalham mais aqui acabam tendo maior reconhecimento aqui internamente mesmo. E você tem produções específicas para televisão, tá? Você tem filmes que são produzidos não para tela grande, mas para tela pequena. Então, assim, você tem muita produção de cinema no México. Eu acho isso muito legal, assim. Então, não sei, quando eu vejo, assim, até pensando, né, nesse programa de hoje, assim, eu pensei, nossa, como eu conheço pouco do cinema mexicano, né? Eu conheço muito pouco. Até eu vou fazer esse exercício de estudar mais, né, de assistir mais produções mexicanas. Mas, realmente, a produção cinematográfica, você vê pelos números que eu dei em 2019, 216 longas em produção, produzidos, é muita coisa, né? Se você pensar em América Latina. Com certeza. É bastante coisa. O Canadá, ele também tem uma indústria cinematográfica bem forte. Assim, ela se confunde muito com os Estados Unidos, né? Justamente por causa dessa coisa de produção aqui, produção lá. Tem muito filme daqui que é produzido lá, entendeu? Filme de lá que é produzido aqui. Mas se você olhar assim, o mercado interno, digamos assim, filmes canadenses mesmo, tem muita produção. Só que eu acho que existe muito problema de distribuição aqui, que os filmes americanos acabam sufocando muito, né, o mercado. Né? As distribuidoras americanas também, né? Pressionam bastante e tal. Mas a um produção mercado muito forte. O mercado americano de cinema é muito forte no mundo inteiro. Né? Sim. É muito difícil. E Competição aí, é difícil. não é diferente daqui, assim, tipo, como no Brasil, assim, você vai no cinema, tem aqueles filmes americanos e tal, mas a produção aqui, ela é bem prolífera, assim, né? A indústria de cinema aqui é bem grande, tem muitos artistas
que vêm a se tornar famosos e acabam indo para Hollywood e tal, né? Porque tá sempre tendo filme aqui. Principalmente o cinema franco-canadense, o cinema quebecois, é muito forte, inclusive em arrecadação de bilheteria, o cinema franco-canadense é o que mais arrecada bilheteria aqui, né? A produção franco-canadense é muito forte e, assim, pessoalmente, eu acho muito boa. Os filmes quebecois, assim, são muito bons. O cinema quebecois é, nossa, muito recomendado, muito fantástico, assim. Acho que eu nunca assisti um filme, vou fazer esse exercício também. Ah, você já assistiu, você só não sabe que você assistiu. Ah, é? Os filmes canadenses, os filmes britânicos, os americanos, eles se embolam um pouco. É difícil um pouco, a não ser... Eu não tô nem falando do britânico que você percebe o sotaque, não é nem por isso, porque tem filme americano que tem sotaque britânico, mas eles se misturam muito. Às vezes é difícil um pouco você saber a diferença de onde é o quê. E muita gente vê o filme em francês, acha que é filme francês, né? Também. Mas você sabe que bom, eu adoro cinema em inglês, assim, acho que eles têm um humor muito particular e tal. Eu consigo, principalmente quando é comédia, assim, eu consigo perceber. Comédia dá. Mas, por exemplo, você não sabe se um filme sobre a rainha é americano ou britânico. Sim. É difícil você saber, entendeu? Entendi. Assim, tem várias... se a pessoa ler um pouquinho, assim, ela acaba sabendo, mas é difícil, eu entendo o que você está falando, difícil de você identificar. Exato, eu não tô falando da pessoa que pegou e viu quem é o diretor, de onde vem, não sei o que, mas falando assim, você sentou no Netflix pra ver um filme, ligou, é difícil. Tipo Elizabeth. Tipo, eu assisti aquele filme A Jovem Vitória, que é sobre a Rainha Vitória quando ela era jovem. O título diz tudo. E no Netflix. O título é uma sinopse. Tá vendo? É uma produção canadense. Eu não saberia, entendeu? Assim, sem dar uma lida depois, assim, ou então... Porque o diretor é canadense, mas é um diretor até famoso, né? Em Hollywood, então... Mas é uma produção canadense. E é muito comum ser coprodução também, né? Ter a produção junta, então... Sim, tem muita coprodução, exatamente. Mas o cinema do Quebec, ele tem grande apelo no Canadá, principalmente no Quebec, muito forte. Eles consomem muito o cinema franco-canadense, o cinema quebecois, eles são muito orgulhosos disso. E apesar da produção, em geral, anglo-canadense também ser muito grande, assim, o cinema quebecois é o que tem arrecada mais bilheteria, assim, internamente, né, no país. Nossa, legal. Meninas, eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de vontade de ir ao cinema. Muito. E eu espero que a gente consiga voltar logo. Principalmente a parte do meu trabalho, porque eu morro de saudade. Para terminar, vamos falar uma dica para quem está ouvindo a gente de cinema local? Eu topo. Vai, Lari. Você quer diretor ou tipo... O que você quiser dar de dica. Tá bom. Primeiro eu vou dar Roma, que eu não sei quem assistiu. Vou dar duas, tá? Roma, que eu não sei, que sei quem tá ouvindo a gente, se vocês assistiram. É um filme que eu achei, assim, impecável, gostei muito. Um filme que gerou muita discussão no México, principalmente porque tratou a questão do classismo, da relação do empregador no México com os empregados domésticos, né? A questão do trabalho doméstico. Então, é um filme que foi escrita, dirigida, fotografada pelo Alfonso Cuarón. A protagonista é a Alicia Aparicio, que é uma menina que estreou nesse filme, ela era professora. E é um filme muito interessante, é um filme que tem uma linguagem diferente, assim, eu gostei muito. Ele é um pouco lento, né? Ele tem uma narrativa mais lenta, mas ele é um filme que traz muitas emoções, eu acho que, e esteticamente, para mim, ele é muito bonito. Até quem já assistiu e tiver curiosidade, na Netflix tem o making of, como foi feito, Roma, né? E eu gostei tanto do filme que eu fui com umas amigas aqui no México, na cidade do México, porque Roma é o nome de um bairro aqui no México, que é onde morou o Cuarón. Então a gente foi na casa onde ele gravou. Então, assim, a fachada da casa, né, pelo menos. Então, assim, eu adorei esse filme, adorei mesmo.
E é um filme que eu acho que vale a pena assistir. Não sei se vocês assistiram, mas eu achei muito interessante a pegada do filme, como ele trata essas questões. Gerou muita discussão também, trouxe à tona uma questão do racismo com as mulheres indígenas, né, como a Yalitza, assim, a Yalitza estava protagonizando um filme com tantas atrizes mexicanas maravilhosas, né? E o outro filme que eu vou deixar de dica é Chicoarotes, que é um filme dirigido pelo Gael Garcia Bernal, que fala de um bairro, fala um pouco sobre essa questão, traz à tona essa questão da pobreza e da violência no México. Filme imperdível também do ano passado. Não vou mais falar porque eu estou falando muito, mas essas são minhas dicas. Já que você falou de dica aí do que, eu vou dar uma dica de diretor. Eu falei um pouco agora do cinema do Quebec, né, o cinema franco-canadense, e eu tenho dicas de 3 diretores que eu amo de paixão. E pode assistir a filmografia deles, que é muito legal. Para quem vem para o Canadá, principalmente para quem vem para o Canadá para o Quebec, eu acho até um bom dever de casa para fazer, porque o cinema canadense fala muito da cultura do Quebec, ele reflete muito isso, das coisas do Quebec, da cultura do Quebec, da história do Quebec. É bem interessante. Então, eu indico o Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve, ele está bem famoso agora, porque ele fez vários filmes em Hollywood. Ele fez o Blade Runner 2049, ele fez A Chegada, ele fez Sicário, os Suspeitos. Mas eu indico Incendie, um filme dele que ganhou o Oscar que eu acho que são Incêndios, o nome em português. Como se escreve isso? Escreve como se fosse incêndios. Incêndio em francês. É. Aquela que está anotando as dicas da amiga. Incendies, Incendie. E ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E é um filme tão delicado, tão lindo. É uma história, sabe, de família, uma história de ancestralidade, uma história de cultura. É maravilhoso esse filme. Eu indico também o Jean-Marc Vallée, que eu falei agora da Jovem Vitória, é do Jean-Marc Vallée. Ele também dirigiu o Café de Flore, que é muito lindo também. A música do Café de Flore nunca sai da minha cabeça. De vez em quando eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa distraída e a música vem na minha cabeça. É maravilhoso esse filme. Ele também fez o Dallas Buyers Club e um filme com a Reese Witherspoon, que eu não estou lembrado o nome agora. Acho que é Livre o nome em português. Jean-Marc Vallée também fez série da HBO, o Big Little Lies, o Sharp Objects, que eu amei. Mas o meu filme favorito dele chama Crazy. É muito legal. Eu já vi Jean-Marc esse filme. Vallée, vale assistir. Perdão, o trocadilho ridículo. E, por último, o Denis Arcand, também é outro Denis, o Denis Arcand, que talvez seja mais conhecido pelo Invasões Bárbaras. Nossa, Também sim. foi um filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro e de roteiro. Não sei agora se é roteiro adaptado ou Não, o do original. vinho. Oi? Invasões Bárbaras. O que tem? Não tem nada a ver com vinho? Nossa, eu vi esse filme. Esse filme, ele é muito bom, ele é muito lindo também. Ele fala muito pro quebecois, assim, fala sobre o pessoal, meio os boomers quebecois, o pessoal mais velho, que viveu a isso. Revolução Tranquila, Isso. que fala sobre a saúde no Quebec, sobre várias coisas, assim, é bem legal. E esse filme, as pessoas não sabem, mas ele é uma sequel. Antes dele, teve um outro filme chamado O Declínio do Império Americano. Sim. E esse filme tem os personagens do Declínio do Império Americano. Caramba, vou rever. Eu vi os dois já. Eu vou rever. Então, falei que você já tinha visto e só não sabia. Não tá sabendo. Mas, enfim, eu gosto muito do Denis Arcand também. Jesus de Montreal é outro filme muito bom. Jesus de Montréal. E é isso. Assistam filmes do Denis Arcand, assistam filme do Jean-Marc Vallée, assistam filmes do Denis Villeneuve
que essa galera é muito boa. São filmes muito bons, são filmes lindos, e vocês vão ver um pouquinho mais do Canadá e do Caramba, vou rever. Agora, Rai, fala aí uma diquinha da sua produção Porra. pequena, que ninguém conhece, do Saída de Semora. Cara, que é difícil, né? Porque acho que qualquer filme que eu falar, todo mundo já viu. Mas assim, eu acho que vamos falar de Los Angeles. Se eu for falar de Los Angeles, se você quiser ver um filme para ver a cidade de Los Angeles, assista La La Land. Como é que é La La Land em português? La La Land. La La Land. La La Land. Que inclusive a cena de abertura que eu acho fantástica, que é no meio do trânsito, se eu não me engano, na 405, que é assim, é a coisa mais conhecida de Los Angeles, é o trânsito. Pra quem mora em Los Angeles, a coisa mais irritante são as freeways. E é um filme que mostra uma Los Angeles muito bonita, muito legal de ver, sabe? Pra ver, assim, a cidade, é muito legal esse filme. Um filme que eu gosto muito, muito, muito é Traffic, que é do Soderbergh, que eu adoro esse diretor. Muito bom o filme. Gosto demais dele, acho ele fantástico. A maneira como ele fez esse filme também, fantástica. Que mostra um pouco dos Estados Unidos e um pouco do México também, né? Que é sobre as drogas e tal. Eu gosto mais desse filme. E é legal, né, que a gente fala do México e dos Estados Unidos. E se eu for falar de Chicago, além de Esqueceram de Mim, que é de Chicago. Quem nunca viu Esqueceram de Mim? A gente, inclusive, passou pela casa do Esqueceram de Mim outro dia, que não fica muito longe de mim. Mas, assim, tem um filme, que é um dos filmes que eu mais gosto, que é um dos meus filmes prediletos, que se chama Chicago, que é um musical. Que, inclusive, eu tenho uma história engraçada com meu marido, porque eu sempre quis vir pra Chicago. Sempre quis conhecer, nunca, porque vários filmes preferidos meus são de Chicago, por exemplo, esse filme Chicago, e o filme é um filme bobinho com a Julia Roberts, O Casamento do Meu Melhor Amigo, que foi um filme que marcou a minha adolescência. E eu morria de vontade de fazer aquela viagem do barcozinho, aquele passeio do barco no Rio, em Chicago. E eu sempre falei isso com todo mundo, né? E foi um dos dates que eu tive com meu marido em Chicago, foi fazer o passeiozinho no Rio de Chicago. Falar nisso, eu vou te cortar rapidinho, mas sabe outro filme que me lembra muito também, quando você fala de Chicago? De Chicago? Curtindo a Vida Adoidado. Claro. Também, que é um clássico também. Porque o John Hughes, ele é de Chicago. Sim, sim. Né? E esse filme, quando ele vai no restaurante e fala lá que ele é o chefe, o rei da salsicha de Chicago. Lembra muito. Esse filme é um clássico aqui, ele sempre comenta. Mas enfim, pra mim assim, é complicado dar dicas, né? Porque eu acho que em Hollywood todo mundo conhece. Mas meninas, muito obrigada pelo papo maravilhoso de hoje. Adorei, meu papo preferido. Podia ficar aqui até amanhã falando com vocês. Muito bom, acho que todo mundo vai querer sair daqui e assistir algum filme. Eu já estou pensando, acho que eu vou rever Invasões Bárbaras. Você me trouxe uma boa dica para relembrar, Lely, filmão. Eu falei do vinho, só para antes de encerrar, porque eles têm várias cenas que eles estão tomando vinhos nesse filme. Mas aqui no Quebec... No Canadá, né? Mas foi muito bom, adorei também a conversa, muito legal. Muito legal. Segue a gente nas nossas redes sociais, por favor. @norteandopod no Instagram, @norteandopod no Twitter, @norteandopod no Facebook. E o nosso e-mail, Rai? O nosso e-mail é contato@norteandopodcast.com. Manda dicas, o que vocês querem escutar, façam perguntas. Estamos sempre de olho aí no e-mail que vocês mandam. Críticas construtivas. Tudo, o que quiser. E é isso, meninas. Vejo vocês semana que vem. Um beijo. Um beijo. Tchau. Até a próxima.